Então, nós vamos continuar o nosso estudo da semana passada, né? Estamos terminando aquele longo documento da conversa de Jesus com os apóstolos, né, sobre a oração, que é o documento 142, item 2. Então, nós vamos continuar aqui com aquele estudo. Sempre é bom que o pessoal... é 146 do documento, perdão, 146, item 2. Pessoal que não for falar agora, deixa o microfone no mudo, mas todo mundo está livre para qualquer momento que quiser abrir o microfone, fazer observações, comentários, interromper a leitura, etc., né? Muitos recorreram à prece apenas quando... Muitos recorrem à prece apenas quando estão em dificuldades. Essa prática é imprudente e enganosa. É bem verdade que fazeis bem em orar quando estiveres atormentados, mas deveis também vos lembrar de falar ao Pai enquanto filhos, mesmo quando tudo vai bem com a vossa alma. Que as vossas preces verdadeiras sejam sempre feitas em segredo. Que os homens não ouçam as vossas preces pessoais. As preces de ação de graça são apropriadas para os grupos de adoradores, mas a prece da alma é um assunto pessoal. Existe apenas uma forma de prece que é apropriada para todos os filhos de Deus, e essa é: apesar de tudo, seja feita a vossa vontade. Muito obrigado, Milton. É curtinho, né, esse texto aí. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dele? Alguma coisa que tenha chamado a atenção? Diga lá, Egli. Boa noite. Eu gostei muito dessa última frase, apesar de tudo, seja feita a sua vontade. Isso me chamou bastante atenção, essa frase, apenas para ressaltar, né? Apesar de tudo, eu acho que eu vou começar, eu vou incluir essa fala, essa frase aí nas minhas orações, apesar de tudo, porque às vezes eu sinto que eu não sei ainda orar de acordo com todos esses princípios que a gente está estudando. Estou me adaptando com essa leitura, estou aprendendo a fazer melhor, né? A prece, incluindo coisas e tudo, e essa vai ser mais uma inclusão que eu quero colocar, né? Acho que vai ser bem legal, apesar de tudo, que a sua vontade seja feita. Acho muito legal isso, apenas esse comentário. Muito legal, Egli, muito obrigado. Acho que é válido mesmo o seu comentário aí. Oi, Aélio. Pois então, boa noite a todos, bom vê-los. Acho que a Egli matou a charada desse parágrafo. A parte mais relevante está justamente na última frase: apesar de tudo, seja feita a sua vontade. Porque nós aprendemos, quando eu digo nós, a maioria dos cristãos aprende errado a fazer orações de várias maneiras. Para não fugir do texto, a gente costuma colocar o Criador como prestador de serviço. Ou seja, não é a criatura que existe em função do Criador, é o Criador que existe em função da criatura. Ou seja, o objetivo é ele prestar assistência, prestar socorro, prestar os favores para as suas criaturas. E aí, essa criatura coloca os seus interesses adiante dos interesses do Criador. Então, pode parecer legítimo, mesmo quando você tem um parente idoso que está experimentando uma situação de calamidade. Eu vivi isso em relação à minha mãe. Você ignora que aquela pessoa, na verdade, a relação que você tem com ela é uma relação, por assim, circunstancial. Seja ela qual for, circunstancial. Particularmente se levar em conta o tempo da convivência. Por quê? Por muito que seja medido em anos e seja muitos anos, esse tempo perto da eternidade quer dizer nada,
rigorosamente nada. Então, vamos lá. Minha mãe morreu com 82 anos, quando eu tinha 62. Pois muito bem, convivemos 62 anos juntos. O que é 62 anos perto da eternidade? Nada. Obviamente, esse relacionamento da minha mãe, de resto, toda a humanidade, de todas as criaturas, não é com esses que conviveram na Terra, conviveram em Urante. O relacionamento para valer mesmo é com o Pai. Essa pessoa teve a oportunidade de viver nessa Terra por alguns anos e compartilhar de si, ou melhor, de si, com os seus próximos, mas isso quer dizer literalmente nada, é pouco. Aí a gente fica com aquela pessoa numa cama de hospital, acordando com dores, vivendo com dores, sonhando com dores e pedindo: meu Pai, prolongue a vida dessa criatura. E a criatura está pensando: puta, mas que pedido mais sem vergonha. Tem que pedir para eu ir logo, para me livrar desse corpo aí, infame, que está me proporcionando dores, e eu vou logo para a carreira morancial ver quem interessa de verdade, que é o Pai, e todas as criaturas de lá. Então, nessa frase, quando você faz o teu pedido em favor de uma pessoa assim, se você colocar, apesar de tudo, do meu pedido ser egoísta, seja feito pela vontade. E qual é a vontade dele? Que aquela pessoa seja feliz e que siga sua carreira ascendente, que siga sua carreira adiante, que receba um corpo novinho, que vá se divertir à beça nas mansões. Pelo menos é o que eu imagino. Grato. Obrigado, Hélio. Hélio é sempre contundente nas coisas dele. Mas tá bom, de fato, essa questão, e é assim, Roberto. Eu quero fazer uma pergunta, porque, tudo bem, então, seja feita a tua vontade. A gente diz isso para o nosso Pai. E talvez, só de dizer isso, mesmo que a gente não alcance qual é a vontade dele, a gente já está dizendo que seja feita a sua vontade. Mas a minha questão é a seguinte: algumas partes do livro de Urântia diz que a vontade de Deus para cada um de nós é o ajustador. Então, às vezes eu tenho um raciocínio, e é isso que eu quero perguntar. Suponha que eu esteja numa relação pessoal com alguém, uma outra pessoa humana. A vontade de Deus para mim e para essa outra pessoa humana é a vontade dos nossos ajustadores unidos? É correto, em todas as minhas relações pessoais, eu buscar a vontade de Deus nos ajustadores das pessoas humanas com as quais eu estou me relacionando? É correto esse raciocínio? Essa é a minha pergunta. Olha, Roberto, acho que é uma boa pergunta. Nós podemos ficar falando, divagando sobre várias partes de textos do livro de Urântia que nos levem à conclusão sobre esse assunto. Mas eu acho que a parte mais importante é que, embora a gente tenha uma correlação entre todos nós e o nosso propósito e o nosso desafio aqui neste mundo seja justamente eu te alcançar uma integração entre aqueles que nos cercam, ter uma relação de irmandade, de amizade, etc. Também a gente sabe que a religião de cada um é pessoal, o desenvolvimento de cada um é pessoal. Eu não tenho dúvidas de que o propósito do meu ajustador é exatamente igual ao seu, assim como é igual ao da Lúcia. Quando eu falo do propósito, eu estou falando do propósito último, final, dos nossos ajustadores. É o mesmo para todo mundo. Missão número 1,
nos levar até o Pai do paraíso. E objetivo individual do ajustador, alcançar a fusão com a gente para conquistar a nossa personalidade. Então, a vontade do ajustador, vontade última, é a mesma para todos nós. Eu não tenho dúvida disso. É lógico, dependendo da situação de cada um, os desafios propostos são diferentes. E a maneira de conduzir isso é diferente. Mas o objetivo final é o mesmo. Eu não tenho dúvida disso. É justamente o de que nós cumpramos a vontade do nosso Pai, para assim o fazendo, a gente alcance o nosso Pai no paraíso. E assim o fazendo, a gente desenvolva a nossa alma e alcance a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, essa meta é comum, ela é única, penso eu, para todos nós. E, claro, as circunstâncias individuais da vida de cada um vão propiciar experiências diferentes. Mas eu acho que é a mesma coisa. Não sei se alguém tem alguma opinião diferente. Fique à vontade. Diga, Hélio. Eu concordo 100% com o que disse agora o Henrique, 100%. A bem da verdade, o ajustador do pensamento, que é esse fragmento de Deus, que até aí nós estamos todos alinhados, ele tem um propósito relacionado ao seu anfitrião, ao indivíduo. Se eu entendi direito a pergunta do Roberto, ele está querendo falar das inter-relações que possam ter o ajustador do A, do B, do C, de todas as criaturas, no sentido de trocar experimentos e experiências em favor do seu anfitrião. Eu não vejo sentido nisso. Para ser bem verdade, eu acho isso fora de propósito, até porque compromete, na minha opinião, compromete a razão de ser do ajustador estar habitado no A, no B, no C, individualmente para cada um. O propósito é o mesmo, bem disse Henrique. Mas vamos lá, vamos insistir. No estudo da semana passada, no parágrafo anterior, tem um destaque aqui que eu acho importante até para responder a pergunta do Roberto. E eu vou ler aqui. Sobre quando orar, entretanto, disso eu ainda digo, ou nada digo. O Espírito que reside em vós, ele está se referindo ao ajustador. Você pôs lanterna lá, Henrique? É o 2:11. Está na tela? 2:11. Sim, está na tela. Está na tela? Está a última frase. Destaque está na última frase. Sobre quando orar, entretanto, disso eu nada digo. O Espírito que reside em vós, ele está se referindo ao ajustador do pensamento, e aí quando vou conectar com a pergunta do Roberto, só ele, Espírito que reside em vós, pode levar-vos a formular as preces que expressam as vossas relações internas com o Pai dos Espíritos. Aí você fica dizendo, mas o que quer dizer isso exatamente? Se Deus habita em mim, ele vai ficar dando orientação de como eu devo falar com Deus, que ele está dentro com ele mesmo? Não faz sentido. Ele está dizendo o quê? Eu vou te dar uma dica de como se deve orar. Para quem? Para mim mesmo? Que estou aqui como hóspede em você? Vou te ensinar como é que você deve agir comigo, para você ter uma prece digna de ser ouvida. Eu vou te dar a dica, isso. Não é o que está escrito, salvo o melhor juízo. Não é o que está escrito. Agora, voltando para a pergunta do Roberto. Pois muito bem. No final das contas, aqui, a interação do anfitrião com o hóspede, ela pode ser de várias maneiras. Cumpre o mesmo propósito. O Henrique já falou muito bem, não vou repetir. Cumpre o propósito. E é igual para todo mundo, não tem diferença. É igual, é a mesma. O AP do A é igual ao AP do B em relação ao propósito de favorecer aquela criatura se tornar um finalitur. Bom, eu não acredito que tenha razão de ser na carne e nas morôncias
viu o ajustador do A, o ajustador do B, o ajustador do C, ficar fazendo conferência. Olha, vamos trocar ideia, experimenta, eu tenho alguma dúvida, se eu vou, o que você pode me ajudar no problema do meu anfitrião? Ele está vivendo uma situação, você pode ter experiência, passa para mim que eu vou fazer isso. Ou pior que isso, eu vou mais adiante. Vamos colocar, independente das nossas possibilidades, eu não estou discutindo as possibilidades, e a potencialidade e a possibilidade e a realidade deles poderem se comunicar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um link, uma conexão, vamos deixar eles bater um papinho entre eles, nem que seja para matar a saudade. Não tem o menor sentido. Isso, para mim, é ilógico até, não faz sentido. Não sei se eu entendi a pergunta e peço desculpa por ter avançado. Obrigado, Aélio. Roberto, não sei se você quer uma tréplica ainda. Olha, a minha pergunta é a seguinte: eu quero aprender a vontade de Deus, não apenas para mim individualmente, mas para o grupo de pessoas que eu convivo. Eu quero alcançar a perfeição do meu ser no ajustador. Ora, nós estamos aqui no encontro. Nós somos várias pessoas únicas no encontro. Será que haveria a palavra perfeita? Haveria a expressão perfeita? O pensamento perfeito para cada um de nós? Não apenas individualmente, ou também como um grupo? No meu entendimento, os nossos ajustadores unidos têm para cada um de nós o pensamento, a palavra e a ação perfeita em cada momento. Então, os ajustadores têm comunicação ilimitada. Quando eu falo que eles se comunicam, isso já acontece. Eles não precisam de experiência, mas a minha questão é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim, individualmente, e qual é a vontade de Deus para mim na relação com outras pessoas? Essa é a minha questão. E a resposta dessa questão, no meu entendimento, é a vontade unida dos nossos ajustadores. É isso que eu vejo, porque a gente está sempre buscando o reino da vontade de Deus na nossa vida. Só que a gente, como pessoa, não vive sozinho. Então, qual é o reino da vontade de Deus para nós, como pessoas que coexistem? Eu creio que está nos nossos ajustadores unidos. E vou além. O ajustador personalizado no comando de Nébado, que esteve em Jesus e Maquiventa, é quem pode coordenar os nossos ajustadores para a gente encontrar a vontade de Deus para a nossa missão conjunta. Eu acho que agora eu consegui expressar os meus motivos de tentar buscar nos nossos ajustadores unidos a vontade do nosso Pai, não apenas para cada um de nós individualmente, mas para nós como um grupo de devotos do Senhor. Muito obrigado, Roberto. Eu não tenho dúvida que a vontade dos ajustadores é comum. E, claro, tem o propósito, nós devemos chegar em luz e vida algum dia. Isso só vai acontecer se todos nós, individualmente e conjuntamente, atingirmos o propósito. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o trabalho de cada ajustador é individual. De qualquer forma, vale a posição que você colocou aí, o seu entendimento, e tudo bem. Eu acho que é uma maneira de ver as coisas. Diga lá, Milton. Não em relação à questão trazida pelo Roberto, mas mais em relação... porque eu concordo com o Aélio que talvez esse mandamento trazido aqui no último parágrafo desse texto, apesar de tudo, seja feita a vossa vontade, seja um dos mais importantes do livro de Urantia. Mas eu também destaco
eu destaco uma orientação que é trazida para nós na abertura desse tópico, porque ele lembra que a busca pelo Pai, esse diálogo, essa conversa com o Pai, ela não deve ocorrer só em momentos em que nós estamos em dificuldades. A Egli há pouco comentou a respeito de dúvidas que nos socorrem, a respeito de exatamente como encaminhar a prece, como conversar com o Pai, como orar, como pedir ao Pai. E talvez nós passemos a vida toda nesse processo de, enfim, expressar cada vez melhor, né, ou encaminhar cada vez melhor nossa prece ao Pai. Mas eu acho que essa orientação que é trazida aqui no início do parágrafo talvez seja, para mim, uma das mais importantes. E aqui eu vejo muito o encadeamento, por exemplo, daquele outro não um mandamento, mas daquela outra situação que é trazida pelo livro também, da importância da paternidade e da maternidade. Porque eu tenho comigo já, de um tempo para cá, que o aprendizado que nos é proporcionado pela paternidade e pela maternidade nos aproxima muito do Pai, porque eu já comentei aqui em outra oportunidade, eu até peço desculpas por ser meio repetitivo, mas dessas vezes em que eu me encontro em dúvida sobre como me dirigir, ou sobre como pedir, ou sobre como se devo pedir, ou se devo me encaminhar ao Pai, o que eu ouço dentro de mim é o seguinte, né? À medida que você tenha dúvida, busque dentro de você a forma como você gostaria que as tuas filhas buscassem a você. Eu até trouxe aqui um outro exemplo, uma outra oportunidade em que, para mim, em algum momento bastava, por exemplo, que eu simplesmente acompanhasse minha filha ao longo do dia, ela no banco traseiro do carro, quieta na dela, eventualmente me acompanhando, subindo, descendo a escada e tudo mais, mas eu não via a necessidade de eventualmente dialogar com ela, né? Não, tudo bem, ela está ali, está me acompanhando, estou ao lado dela, estou orientando à medida que haja necessidade, mas ela está ali, né? Então, ela deve saber que à medida que ela precisa de mim, ela me chama e tudo mais, até porque eu estou ocupado, estou dirigindo, estou fazendo alguma coisa, estou no telefone e tudo mais, então não é preciso esse contato com ela. Mas não, né? Em algum momento da minha vida, como resposta a esses pedidos, veio que não basta você estar presente, é preciso que haja participação. E aqui, essa confirmação disso que eu tenho muito forte dentro de mim, essa busca pelo Pai, esse diálogo com Ele não deve surgir apenas naqueles momentos em que há dificuldade para nós, como bem lembrou o Henrique aí, em algumas oportunidades, talvez não haja espaço em que as pessoas, em que mais sejam descobertos crentes do que uma antessala, do que um saguão do hospital, né? Então, se existe um ambiente para fazer brotar a fé na pessoa, é aquele, né? Então, esse ensinamento aqui, para mim, é muito expressivo, né? Esse diálogo que deve ser frequente, independente de situação, independente do momento vivido, é um diálogo, é uma conversa que ela só tende a melhorar, ela só tende a se mostrar mais fluida, né? E é um aprendizado, e não há como nós crescermos à medida que nós também não cresçamos nesse diálogo com o Pai. Mas era só isso, então. Fecho aqui. Obrigado. Muito obrigado, Milton. Muito bom. Muito legal. Franklin, boa noite. Como vai? Boa noite. Eu estou bem. Estou aqui presente por la vontade de Deus, né? Isso. Amém. Eu estava aí meio distraído, mas de repente me veio a informação aí, não, que tem este encontro. E aí a vontade de Deus que eu estou aqui, não? Acho que todo mundo está aqui porque pela vontade de Deus. Essa questão de qual é a vontade de Deus, para mim se simplificou faz muito tempo já. Porque eu diferencio minha vontade da vontade de Deus. Eu consigo diferenciar. Agora, como eu diferencio qual é minha vontade e que não está em sintonia com a vontade de Deus? Eu diferencio quando minha vontade é que não acontecessem muitas coisas que estão acontecendo. E eu quero mudar isso, mas não tenho o poder para mudar isso. Porque o que está acontecendo no mundo é trágico.
e é um beco sem saída. Então, eu queria encontrar uma solução. Então, eu dizia, bom, qual é a vontade de Deus se isto está assim, tão dramático, este mundo como está? Aí eu começo a discernir. A vontade de Deus é o livre-arbítrio. Essa é que é o problema, essa é a problemática. Então, minha vontade é eu coincidir com a vontade de Deus. E eu começo a pensar, mas Deus quer a felicidade para todos nós. Ele é o amor. Deus é amor. Não tem conversa. Se não conseguimos amar é porque ama é Deus. Quem ama é Deus. Agora, felizmente, nos identificamos com esse amor e pensamos, eu amo. Não, mas quando eu estou amando, quem está amando é Deus. Então, minha vontade é aprender a amar. Amar, amar, amar. E é tão difícil amar, não? Assim, em plenitude. Porque é frustrante esse amor que não é correspondido. Então, eu faço as coisas por amor. E outros não vejo que me corresponde esse amor, essa boa intenção, esse querer bem. Não me corresponde. Aí eu fico frustrado. Mas como se a vontade de Deus é o amor, por que essa pessoa não corresponde a esse amor que Deus exprime através de minha personalidade? Aí então fica essa questão. É minha vontade que tem que se fazer, que é muito fajuta, é muito limitada, é muito ignorante. Então, qual é a vontade de Deus? Então, eu fico tranquilo. É só simplesmente viver a vontade de Deus aqui e agora. Então, aqui e agora está a vontade de Deus, não a minha. Porque pela minha, eu estaria fazendo outras coisinhas que acharia mais produtivo, não? Assim, no sentido de sobrevivência. Porque a sobrevivência é fundamental e necessária. A sobrevivência do corpo. Mas aí que percebo que a sobrevivência de minha alma é que é a vontade de Deus, não do meu corpo. Então, eu aí lembro essas palavras. Procura, em primeiro lugar, a vontade de Deus, o reino do céu, que o demais te será dado por acréscimo. E aí, então, fico tranquilo. Mas vejo que esse acréscimo, eu, por exemplo, não tenho aposentadoria. Estou com 83 anos. Ganhei a causa na lei, na justiça. Mas, de qualquer maneira, o hospital que eu estava trabalhando, 40 anos, não pagou o INSS. Então, aí já ficou uma complicação para mim. Mas eu sempre fui contra essas leis assim, que são feitas de uma maneira muito egóica, não? E essa, até tem coisas que são muito bonitas, aparentemente, mas que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu trabalhe sempre. Não preciso eu ficar me preocupando com essas coisas. Eu tenho que trabalhar, simplesmente é isso. Agora, esse trabalho eu estou fazendo, só que não estou ganhando dinheiro. Aí que está a questão. Aí está a questão. O dinheiro é o Deus que atrapalha o verdadeiro Deus. Então, temos que estar com a atenção muito firme na vontade de Deus. É que eu ganhe dinheiro para eu sobreviver? Ou é simplesmente que eu trabalhe para o bem de tudo e isso daí é minha riqueza? Eu estava falando isso porque eu estou empenhado em colocar as coisas dentro da vontade de Deus, que me parece que é legítima. A vontade de Deus, para terminar esta conversa, me parece que é esta, assim, em termos holísticos, amplos. A vontade de Deus é que se reconheça seu Filho, o Cristo, e que esse é o nosso trabalho. Trabalhar, essa é evangelização. Trabalhar para que o Filho de Deus, que somos todos nós, mas o nosso representante do Filho de Deus é Jesus. Então, trabalhar para que se faça a vontade de Jesus, o Filho de Deus. E isso é muito evidente. Qual é a vontade de Jesus? Está aí, o Evangelho de Jesus.
Está aí. Levar à prática o que Jesus viveu, o caminho de Jesus. Mas aí nós começamos a pensar que esse caminho de Jesus é distante. Que é distante coisa nenhuma. Nos corresponde manifestar o reino do céu aqui na terra, o reino de Jesus, o reino nosso, o reino da felicidade, do amor, da verdade, e onde ninguém está preocupado com a aposentadoria, porque é natural que todo ser humano seja protegido, naturalmente, sem precisar uma lei de aposentadoria, nada disso. Agora, tem uma pessoa que me falou para mim, olha, eu queria ser rico, eu queria ser milionário. Então eu disse, mas seja milionário, por que não? Só que não vá atrás do Deus dinheiro, vá atrás de tua verdade. Então, o que você vai fazer com seus milhões? Então, se você vai a compartilhar teus milhões, porque você sabe administrar e sabe ganhar milhões, maravilha! Seja rico, riquíssimo, mas não seja um rico pobre. Quer ganhar dinheiro para quê? Para quê? Então, essa é a diferença. Não sei se... É que aqui eu não posso me alongar muito, mas, de qualquer maneira, já falei alguma coisinha que me veio para falar em função desta questão, a vontade de Deus. Eu quero que se faça a vontade de Deus. Agora, quando tudo está dando certinho, eu vejo que está bom, está indo bem as coisas, é a vontade de Deus. Quando eu digo, mas não está indo bem as coisas, aí eu digo, não, é minha vontade que não quer que a lei de Deus se cumpra. E a lei de Deus está aí, está se cumprindo. É nós que temos que realizar o reino do céu aqui na terra. Essa é a vontade de Deus. É nossa responsabilidade. Agora, dizer, mas isso vai demorar muito. Eu acredito que numa evolução normal demoraria muito. Mas a evolução aqui na Terra é diferente. É dramática. Porque as pessoas, a humanidade está muito afastada do amor que é Deus, da verdade que é Deus, da beleza que é Deus. É isto. Então, agora parei, se não vou longe. Muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigado, Franklin. Muito obrigado. Oi, Lilian. Oi. Então, com relação à relação dos ajustadores, né? Eu acredito que eles fazem a vontade de Deus. Então, cada vez que nós pedimos algo, desejamos algo, isso vai até Deus. E Deus daí distribui as tarefas para os ajustadores, todos eles, em uníssono trabalho, porque nós vivemos em grupo, nós somos uma comunidade, né? Primeiro na família, depois no trabalho, entre os amigos, todos. Então, aquilo que nós desejamos para as pessoas ou para nós, isso vai até Deus através do ajustador, e Deus, como se ele vai fazer a vontade de Deus, distribuindo tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade dele, né? Se coincidir a nossa oração para a vontade dele, com a vontade de Deus, ótimo, né? Mas sempre ele vai fazer aquilo de melhor para nós. Isso com certeza. A gente vai pedir e ele vai dar o de melhor para nós, de melhor para a nossa família e para todos. Eu acredito assim. Muito obrigado, Lilian. Obrigada. Oi, Lúcia. É bem interessante todas essas questões que estão sendo trazidas. A vontade de Deus, eu tenho começado a pedir que seja feita a sua vontade, assim, emanar esses pensamentos, porque o nosso ego, o ego humano, é algo assim muito poderoso. A gente acha que controla, que a gente consegue fazer, dar conta. E às vezes, quando você quer fazer dar conta,
como sempre aconteceu, e em idade mais anterior, você é adulto mais jovem, você administra, você faz, com o tempo você vai percebendo que existe uma força e você vai se curvando a ela. Eu achei que eu estava ficando meio que estranha, já tem um bom tempo, porque eu percebia alguém observando alguém dentro de mim. É o observador me observando. Eu comecei a perceber esse meio, não é um descolamento, mas é nítido que existe a Lúcia humana com todas essas questões que estão sendo repassadas, revistas. E o que é a vontade de Deus? Seria prepotente dizer que eu sei exatamente qual é a vontade de Deus, embora a gente busque de coração, mas a gente já tem, pela nossa vontade de acertar, por amor a Jesus, por vontade de chegar ao Pai, a gente vai como que construindo uma estradinha. Os nossos estudos, a nossa verdade, esse compartilhamento desse amor. Então, você, muitas vezes ainda, eu percebo isso, eu quero fazer a vontade, mas a vontade de Deus em determinados momentos é o que exige muito da minha personalidade. E aí, humildade. Eu não tenho controle, eu não quero mais ter o controle, e muitas vezes fazer a vontade de Deus já me dá um trabalho. Assim, um investimento em coisas que eu nunca me debrucei, em atitudes, em... Você está dando para entender. É humildade, é força de vontade, é passar por cima daquilo que vai me trazer trabalho, botar a mão na massa, não é mais de viver muito dentro de uma certa comodidade, na zona de conforto. Quando a gente percebe a vontade de Deus, né? Que está claro para a gente. Mas é interessante, é uma demanda que a gente vai aceitando. Esse é um lado da questão aí também. Né? Eu estou observando, estou ouvindo. Eu acho que todas essas questões são muito importantes. Então, vamos dizer assim, focos, né? Focalizações em olhar no que viria a ser a vontade de Deus. E não é fácil, mas é um treinamento, né? Da gente entregando e fundindo essa personalidade material que foi até então a dominadora, a que resolvia e começar a ceder e se abrir a questões de maior lucidez. Quando eu digo maior lucidez, porque a gente estuda tantas qualidades divinas, os valores eternos, tudo isso para a gente começar a levar em conta e se autoanalisar o que eu não consigo fazer, o que eu ainda não tenho, o que está longe de mim, o que eu já tenho uma pontinha, mas que eu preciso identificar. Eu acho que isso tudo é um processo, né? Fazer a vontade de Deus. Eventualmente a gente não vai conseguir, mas está sempre aí, né? Tentando. Por amor, né? Muito obrigado, bem, Lúcia. Lúcia. Parabéns. Muito bom, muito obrigado. Obrigada a você. Oi, Yara. Ei, Henrique, como vai? Como vai, Sueli e todos? Oi, gente. É muito complexo, mas assim, também tem algo que vai ficando de uma ordem mais simples para mim, quando eu começo a não ter palavras e não me estender para o fato de que o que vai fazendo sentido é eu me sentir em relação, em relacionamento interno, com a presença do meu Pai universal, que me diz que nós estamos aqui, eu e Ele. E à medida que eu vou acessando tudo que me faz ser humana
esse aparato todo, esses ajudantes da minha mente, tudo que faz com que eu possa funcionar para o fluxo da vida acontecer, né? Para eu evoluir, para eu crescer, tudo isso é uma maneira que eu interpreto que é a presença de Deus viva dentro de mim, que me faz acordar de noite com uma sensação de ouvir alguma voz no silêncio profundo da noite, como se fosse algo que eu não questiono e que vem para mim como assim, é isso, é por aqui. É aquele momento que eu me entrego e digo, nossa, mas eu não estou conseguindo, sabe? Eu não sei o que fazer, e de repente vem alguma palavra como algo que clareia, algo que diz, dá um próximo passo por aqui. Então, isso me dá uma sensação de que eu estou em relação com o Pai dentro de mim. Por quê? Porque eu me sinto protegida. E isso, de certa forma, me leva para uma autopreservação, para uma autorrealização. E esse é o reino do Pai. É a gente conseguir que isso, de certa forma, nos coloque num alinhamento maior com a vida. E tem horas que está tudo fora do lugar, tem hora que está mais alinhado, mas é assim, eu não estou só. Eu não estou só. Eu posso colocar vários nomes, mas eu não estou só, né? E eu vou sentindo que eu vou encontrando uma maneira de acreditar que eu estou indo é para frente. É isso. Bom, Isso muito aí, muito obrigado a bom. todos pelos comentários. Muito bom. Voltando um pouquinho no nosso texto aqui, só recapitulando, então, os pontos importantes do texto, é que a gente não se lembra de Deus só quando precisa dele. Embora a gente não perceba, a gente precisa dele o tempo todo, mas a gente só acha que precisa quando a gente está passando por alguma dificuldade pessoal. Então, essa é uma mensagem do texto, não se lembrar de Deus só quando a gente está na fase do aperto. A segunda é permitir que aconteça a vontade do Pai, sempre. Nós fizemos vários cursos, várias colocações sobre a vontade do Pai, mas a vontade do Pai é uma só, não tem duas, é uma só. É que nós cheguemos até Ele, que a gente seja perfeito, como Ele é perfeito. Né? Essa é a vontade do Pai. E como Ele enxerga o fim a partir do início, Ele está enxergando a gente na eternidade. A gente só consegue, mal e porcamente, enxergar a nossa existência terrena. Então, a maneira como a gente cumpre a vontade do Pai é outra coisa. A vontade dele, vou repetir, é que a gente chegue até Ele no paraíso, que seja perfeito, como Ele é perfeito. Esse é o mandamento. Esse é o ordenamento. E a maneira disso acontecer é a gente aceitar que Ele é o nosso Pai e aceitar que todos nós somos irmãos e viver uma vida de serviço uns para os outros. Essa é a vontade do nosso Pai. Muitas vezes a nossa vontade se confunde, ou a gente confunde a vontade do Pai com as nossas realizações ou as nossas aspirações terrenas. Que o doente se cure, isso é válido, a gente pode pensar isso, mas, de repente, a vontade do nosso Pai é que aquele doente chegue até os braços dele para cumprir outras missões. E não ficar satisfazendo aqui o nosso desejo de reter para sempre uma pessoa do nosso lado. Enfim, vamos continuar a leitura. Precisamos aqui de mais um amigo, mais uma pessoa interessada em nos ajudar.
Estamos aqui, não vamos brigar por conta disso. É o item 146.2.13. Quem vai nos ajudar? Alô? Aí eu Tá bom. posso. Vai, então vamos lá, Eglin. Muito 12. obrigado. Obrigada. Todos que acreditam nesse evangelho deveriam orar sinceramente para a expansão do reino do céu. De todas as preces das escrituras dos hebreus, ele comentou com mais aprovação a prece do salmista: criai em mim um coração puro, ó Deus, e renovai em mim o meu espírito de retidão. Purgai-me de pecados secretos e mantende este vosso servo afastado de transgressões presunçosas. Jesus comentou delongamente sobre a relação da prece com as palavras desleixadas e ofensivas, citando: colocai uma vigia, ó Senhor, na minha boca. Tomai conta da porta dos meus lábios. A língua humana, disse Jesus, é um membro que poucos podem dominar, mas o espírito interior pode transformar esse membro desregrado em uma voz suave de tolerância e um ministro inspirado de misericórdia. Uau. Obrigada. Muito obrigado, Eglin. Que legal. Alguma coisa chamou a atenção de alguém nesse texto que queira comentar? A Hélio vai passar batido? Eu nunca parei para pensar na língua como um membro tão com esse poder tão transcendente e que o que controlasse a língua fosse realmente uma força extracorpórea, algo espiritual. É impressionante. Porque eu sou professora de língua portuguesa e eu nunca tinha parado para pensar nisso, dessa forma. É algo assim inusitado para mim. Muito interessante. E eu vejo o quanto a língua pode ser algo assim muito forte, né? O discurso, realmente. É essa força espiritual que tem que estar no comando. É isso aí. Muito mais do que o poder intelectual que está emanando durante um discurso, uma aula. É algo assim bem forte que foi lido agora. Chamou bastante atenção. É isso mesmo, Lúcia. Muito obrigado. A Hélio. Pois então, você lembrou bem de perguntar para mim. Esse texto me atingiu em cheio, não agora atingiu de novo. Ainda que eu já tenha conhecimento desse texto, até pela Bíblia, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo ou lê-lo, é como se fosse uma crítica direta à minha pessoa. Eu evito, quem me conhece sabe que eu evito fazer gravações. Eu prefiro texto. E parte disso tem a ver com esse ensinamento aqui. No texto eu me policio mais, eu sou mais conciso, eu sou menos ácido, eu sou mais regrado, eu sou mais ou menos como está dizendo ali, não sou tão desleixado e ofensivo. Mas falando, eu sou muito desleixado, eu sou muito ofensivo, meu tom de voz é agressivo, enfim, tem tudo a ver comigo e eu concordo 100%. Eu já me prejudiquei um monte por não ter uma língua controlada, uma língua disciplinada, uma língua respeitosa. Então, na verdade, eu não ia falar nada por um motivo muito simples, teria que fazer uma confissão, como eu acabei de fazer. É fato, é assim mesmo. E a maioria de nós tem uma língua comprida e fala mais do que devia. A sorte que a língua não contém um veneno para matar a si própria, porque senão a maioria estaria morta, a começar pelo Aélio. Concordo 100%. Destaque. Gostei do comentário, muito bom. Fantástico, é verdade. Muito obrigado, Muito obrigada. Hélio.
Eu acho que muitas vezes é difícil a gente controlar o impulso da língua, né? Nós reagimos muito às nossas emoções, além das nossas certezas. E, então, a gente não gosta de deixar barato, sempre acaba falando coisas que não deveria. Mas valeu o comentário de todos aí. Mais alguém quer fazer alguma observação sobre esse tema da língua? Eu Chicote? queria falar. É que cada um tem a sua certeza. Deixa eu falar uma coisa. Cada pessoa tem a sua certeza. É, Maria, é verdade. Muitas vezes a gente joga a culpa no diabinho, a gente diz o diabo é que atacou, eu fui dominado. Não, é falta de domínio próprio, né? A ignorância muitas vezes leva uma pessoa a dizer, aí eu me perdi, eu fui possuída por uma força, não me controlei. É, Tudo emergente, né? Não adianta botar a culpa em... É dualidade, mas não adianta botar a culpa, né, em seres outros, somos nós mesmos. é verdade, Lúcia. Roberto, diga lá, meu querido. Olha, a leitura do parágrafo me fez lembrar um ensinamento dentre os devotos de Krishna que diz exatamente isso. Ele diz: a língua é o órgão mais voraz. Se você controlar a língua, você está bem. E veja o que o Senhor Jesus fala, que o espírito, a presença de espírito é a chave. Isso me remete a um outro ensinamento do livro de Urântia que fala a respeito da ira. A ira e a fala incontida talvez tenham o mesmo remédio, porque ele diz assim, a ira é falta de controle do espírito e falta de autorrespeito. Então, eu acho que, embora seja difícil, eu tenho que confessar como a Aérea, talvez mais o Aérea, eu falo muito, mas a solução, Jesus, além dele indicar o problema, ele dá a solução, que é o controle do espírito, né? Então, vamos lá, nos ajuda, Jesus, a encontrar esse guiamento espiritual. Muito bom, Roberto. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ler uma mensagem que um ajustador do pensamento deixou para o indivíduo que ele é residente, falando desse relacionamento dele com o indivíduo. E vale a pena a gente procurar essa mensagem nos documentos de Urântia para ver como que o ajustador do pensamento se refere ao mortal, ao indivíduo que ele habita. É um negócio impressionante, o respeito, o amor, o carinho e o tratamento que esse ajustador dispensa a esse indivíduo. Eu tenho certeza absoluta que mesmo nos melhores momentos das minhas orações mais compenetradas, eu possivelmente não me dirijo a Deus, meu Pai, com o mesmo, não vou dizer respeito, porque respeito eu tenho, mas com o mesmo cuidado de palavras, com o mesmo cuidado de reconhecer a ascendência, o poder,
a paternidade desse pai e me dirigir a ele de forma tão respeitosa como esse ajustador se refere ao indivíduo dele. Então, muitas vezes a gente faz a nossa oração, ô pai, me ajuda aqui, ô pai, me ajuda lá. E eu acho que tinha que ser um negócio com mais cuidado. A gente está falando com Deus, está falando com o nosso Criador, falando de amor. Então, não pode ser assim uma relação de amigo de botequim, né? Tem que ser um negócio mais cuidadoso. Sueli está procurando o texto aqui. Se ela achar, nós vamos ler esse texto aqui daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente pode prosseguir aqui na nossa leitura. Quem é que vai nos ajudar agora? Está cheio de gente boa de leitura aqui, hein? Vamos lá. Eu posso ler? Muito obrigado, Lilian. É o 13, né? É o 13. Jesus ensinou que a prece para chamar pelo guiamento divino na trajetória da vida terrena tem quase tanta importância quanto a prece que invoca o conhecimento da vontade do Pai. Na realidade, isso significa uma prece para atingir a sabedoria divina. Jesus nunca ensinou que o conhecimento humano e as habilidades especiais poderiam ser conquistadas por meio da prece. Ele ensinou, contudo, que a prece é um fator na expansão da capacidade que se tem para receber a presença do Espírito Divino. Quando Jesus ensinou aos seus agregados a orar em espírito e em verdade, ele explicou que se referia a orar com sinceridade e de acordo com o próprio esclarecimento, a orar de todo o coração de um modo inteligente, honesto e constante. Muito obrigado, Lilian. Obrigada. Olha, antes da gente começar a debater esse tema aí, a Sussu achou aqui, o texto está no 110:7, que fala assim, olha, não faz muito tempo, em Urântia, uma mensagem assim foi transmitida por um ajustador autoatuante ao seu companheiro humano, membro do corpo de reserva do destino. Essa mensagem começava com essas palavras. Então, ajustador falando. E agora, sem perigo e sem ameaça ao sujeito da minha devoção solícita e sem intenção de desencorajá-lo, nem de castigá-lo, por mim, registrai a minha súplica a ele. Seguiu-se uma exortação tocante, bela e cheia de apelo. Entre outras coisas, o ajustador implorou ao seu sujeito que me dedicasse uma cooperação sincera e mais férrea, que suportasse com mais levezas as tarefas decorrentes da minha colocação, que levasse adiante mais fielmente o programa organizado por mim e enfrentasse com mais paciência as provações da minha escolha. Que mais persistente e alegremente trilhasse o caminho selecionado por mim e mais humildemente recebesse os créditos que fossem acumulados em consequência dos meus esforços intermináveis. Assim, transmita esta minha exortação ao homem em quem eu tenho residência,
A ele dedico a suprema devoção e o afeto de um espírito divino. E diga ainda ao meu amado sujeito que funcionarei com sabedoria e poder até o final, quando a última luta terrena estiver terminada, e que serei verdadeiro e fiel à personalidade a mim confiada. Eu exorto-o à sobrevivência para que não me desaponte e não me prive da recompensa da minha luta paciente e intensa. Da vontade humana dependerá a nossa realização em uma só personalidade. Círculo a círculo venho pacientemente elevando essa mente humana e, disso, a aprovação que tenho do chefe da minha própria classe é testemunha. De círculo em círculo, estou procedendo até o juízo. Aguardo com prazer e sem apreensão a lista de chamada do destino. Estou preparado para submeter tudo aos tribunais dos anciões dos dias. Então, esse foi o texto que o ajustador deixou de mensagem para o sujeito dele, né? Então, assim, Deus falando para a mente do mortal que ele está residindo, né? E olha a maneira como ele se dirige a esse mortal, né? Com que respeito, né? Então, não é uma conversa de botequim, né? Por isso que fiz questão de ler esse texto. Como o texto não é objeto do nosso estudo aqui, vamos voltar para o texto que a Lilian deu. Não sei se vocês se lembram, mas a gente pode botar na tela aqui de novo para ler. Muito bem-vindo, Neemias, que surpresa agradável. Então, Jesus ensinou a prece para chamar pelo guiamento divino na trajetória da vida terrena. Tem quase tanta importância quanto a prece que invoca o conhecimento da vontade do Pai. Na realidade, isso significa uma prece para atingir a sabedoria divina. Jesus nunca ensinou que o conhecimento humano e as habilidades especiais poderiam ser conquistadas por meio da prece. Ele ensinou, contudo, que a prece é um fator na expansão da capacidade que se tem para receber a presença do Espírito Divino. Quando Jesus ensinou aos seus agregados a orar em espírito e em verdade, ele explicou que se referia a orar com sinceridade e de acordo com o próprio esclarecimento. A orar de todo o coração, de um modo inteligente, honesto e constante. Muito bem. Lilian, quer comentar alguma coisa desse texto que você tinha lido já? Não estou chamando a Hélio. Assim, profundo, né? Mas o que me chamou a atenção é você pedir esse guiamento, né? Essa sabedoria divina, o guiamento divino, sabe? Muito importante, porque muitas vezes você começa a pedir coisas materiais, né? Porque eu tenho aprendido nessas segundas-feiras a importância de você pedir pela salvação da tua alma, das pessoas, por coisas espirituais, não tanto por coisas materiais. Mas essa que Jesus ensinou, né? Quer dizer, que Deus nos guia sempre, né? Mas que a gente esteja atento a esse guiamento na realidade, né? Aqui, chamar pelo guiamento divino. Eu entendo assim, né? A gente esteja atento a esse guiamento na nossa vida. Sim. Muito obrigado, Lilian. Oi, Hélio. Na verdade, eu me inscrevi para falar por último, só se não tiver ninguém na minha frente. Então, chegou a sua vez. Então, vamos lá.
Eu marquei várias palavras no texto. Tem como colocar o texto na tela? Claro, Hélio, já vamos colocá-lo lá. Está aqui, então, o texto. A primeira palavra que eu marquei, eu devo só marcar a palavra, daí segue a minha lógica. A primeira Tá. palavra é guiamento, logo na primeira frase. Guiamento. Chamar pelo guiamento divino, que acabou de falar a Lília agora. A outra, nessa mesma frase, eu destaquei a palavra quase. Na sequência, na mesma frase, quase. Na mesma frase ainda, conhecimento. Tá. A frase toda vai se autoexplicar, mas eu estou destacando essas palavras para fazer sentido o meu comentário. Está colocando que o guiamento divino pode fazer parte da prece que a criatura faz ao Criador. Mas tem quase, quer dizer, que não tem a mesma importância que pedir nessa prece, pedir pelo conhecimento da vontade do Pai. Ou seja, pedir pelo conhecimento da vontade do Pai. Bom, só aqui já derruba um monte de fala que a gente fala o tempo todo sem dar muita importância, como se for conhecer a vontade do Pai fosse molezinha. Puxa vida, todo mundo sabe a vontade do Pai, menos o Aélio, tadinho. Enfim, o Aélio não está sabendo orar. Se todo mundo sabe, é que o Aélio não sabe orar. Mas aqui está a parte que importa comentar é que guiamento divino pode entrar na prece, assim como o conhecimento da vontade do Pai pode entrar na prece. E é óbvio que não são sinônimos. Não vou me estender, até porque no mesmo texto tem outras coisas para falar. Eu só estou destacando para depois alguém comentar mais ou, na intimidade, estudar melhor. Na segunda frase, eu quero destacar a palavra nunca. Por favor, marca aí a palavra nunca. Jesus nunca. Nunca. O que ele está dizendo aí? Ora, a gente aprendeu pela Bíblia, pelas igrejas cristãs evolucionárias, que Salomão pediu sabedoria e que lhe foi concedida de uma maneira especial e ele se tornou o maior sábio dos seus dias. Talvez o maior sábio entre todos os mortais, até os nossos dias. E aqui está dizendo, nunca ensinou que o conhecimento humano e as habilidades especiais poderiam ser conquistadas por meio da prece. Não vou comentar, eu só vou destacar. Aqui está dizendo, tem alguma coisa aí que Jesus nunca ensinou nada disso. É um conflito em relação a quem ensina. Peça sabedoria e você vai ter sabedoria, porque peça um conhecimento diferenciado que você vai ter conhecimento diferenciado. Bom, já estou comentando sem pretender. Na outra frase, ele ensinou, eu quero destacar a palavra expansão. Expansão da capacidade, só a palavra expansão. E vou destacar receber a presença. Ou seja, Jesus não vai... Jesus, a prece não tem a característica de dar conhecimento, mas pode expandir a capacidade para adquiri-lo. E aqui o que me chama a atenção é o seguinte, para receber a presença do Espírito Divino. Eu falei, como assim? Esse Espírito já não está em mim? Como assim? Não entendi. Se ele já está em mim, por que eu vou receber a presença? Por que eu vou receber a presença de quem já é um hóspede? Também não vou comentar, é apenas para chamar atenção para o texto. A gente lê assim rápido, e a verdade é que a gente acaba comendo monstro. Seguindo, na última frase, a palavra sinceridade. Destaca, por favor, sinceridade. Logo na sequência, e de acordo com o próprio conhecimento, próprio esclarecimento, destaca próprio esclarecimento. E daí as outras 3 palavras, inteligente, honesto e constante, destaca também. Então, basicamente, a frase toda, Jesus ensinou aos seus agregados a orar em espírito e em verdade. Ele explicou que se referia a orar com sinceridade, o que ele admite que tem orações que não são sinceras.
e de acordo com o próprio esclarecimento. Eu não preciso ser doutor na lei, não preciso entender o livro de Urântia de capa a capa, não preciso nada. Meu nível de esclarecimento é suficiente para eu ser sincero. E disse, seja honesto, seja inteligente, seja constante. Não vou comentar mais, porque eu já me adiantei demasiado, só estou destacando. Grato. Muito obrigado, bom, Aélio. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário sobre os destaques do Aélio aqui? Franklin. Oi, Franklin. Você está mudo, eu acho. Franklin. Agora, essa vontade de orar, sabe, uma coisa que acontece comigo, eu não consigo, assim, orar. Assim como tem muita gente que ora, por exemplo, tem pastores de igreja, não? Padres que dão um sermão, ou então tem pessoas que vão iniciar um encontro, e antes do encontro eles têm uma oração dentro de seu coração, e eles manifestam essa oração. Agora, eu não sei por que eu não consigo orar assim, de uma maneira retórica, assim, com as palavras, sabe? O que minha oração é, agora falando aqui a ele, não, dessa presença. Eu acredito que quando eu estou sempre agora, conforme vai avançando mais minha idade, é mais nítido isso, não? Eu estou sempre na presença de meu ajustador, estou sempre. Então, em qualquer momento, ele está presente na minha vida. Eu sinto que ele está presente assim, mas de uma maneira misteriosa demais. Então, quando eu quero, eu não peço nada, porque me parece que esse ajustador, ele sabe tudo. Então, o que eu posso pedir? Eu peço aí, falando a ele, falando de Salomão, que pedia sabedoria, isso sim, eu peço sabedoria só. Não peço mais nada, porque tudo eu tenho. Agora, tenho muitas dificuldades, claro que sim, não? Mas, apesar das dificuldades, eu não peço para que Deus me solucione a dificuldade, porque eu penso que a dificuldade não vem de Deus, é de mim mesmo e das circunstâncias que me rodeiam. E eu sei que Deus está percebendo tudo. O que eu vou pedir? Oh, Deus, me ajuda com este problema, porque parece que não tem solução, e o que eu faço? Me inspira. Não sei, realmente eu não sei rezar. Agora, também fui contra sempre essa reza de Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido, Pai Nosso. O Pai Nosso é lindo. O Pai Nosso, se eu lhe presto atenção, é uma coisa maravilhosa, mas quando eu lhe presto atenção, agora faz tempo que não lhe presto atenção, mas em certos momentos de minha vida eu comecei a prestar atenção ao Pai Nosso, é a oração total, é definitiva. Então eu fiquei assim, sem palavras para fazer oração. Eu não sei orar, eu sei me entregar, eu me entrego. Então minha oração é essa, entrega. Agora, de repente, eu faço, por exemplo, alguma proposta que me parece lúcida para as pessoas. E se elas me escutam, tudo bem, mas a maior parte das pessoas não me escutam. Eu aceito. Eu aceito. Aí eu fico pensando, mas não estão querendo escutar Deus. Aí eu fico arrogante. Não? Pô, mas quem está falando é o amor. É a boa intenção que eu estou tendo. E se não escutam, é porque não estão escutando Deus. Então, porque quando uma pessoa tem uma boa intenção, essa intenção, a fonte dessa boa intenção é Deus. Pode se equivocar, às vezes, na maneira de explicar, de expor sua boa intenção, mas Deus sabe que é uma boa intenção. Então, não adianta pedir para que Deus me dê palavras para eu poder explicar essa pessoa, convencer essa pessoa de que eu lhe quero bem e que me escute, porque se me escuta, talvez as coisas seriam melhor. Então, essa questão da oração, para mim, realmente, eu fico assim, meu Deus, esse é um mantra que ficou em mim já faz muito tempo. Quando eu estou assim, em um probleminha qualquer, meu Deus, só isso. Meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus. E faço o que
eu acho que ele está percebendo tudo, não? Então não preciso entrar em detalhes. Meu Deus. E aí é que vem, às vezes, um insight, às vezes não. Mas é isso que eu queria falar. Essa questão da oração, para mim, realmente é difícil. É que talvez não tive oportunidades, não, de fazer uma oração assim. Eu queria eu vejo pessoas assim na hora das refeições, então fazem uma oração. E eu já disse, é uma coisa boa, mas eu nunca consegui fazer uma oração. Já fiz, mas uma oração meia muito pequenininha, não uma oração assim realmente lúcida, sábia, que toca. Já tem muita gente que faz oração e me toca mesmo. Tem gente que sabe orar assim com palavras. Eu, honestamente, não sei. Era isso que eu queria aqui, em relação também a Hélio, né? Que também tem essa obrigado. problemática. Muito Tá obrigado. bom, muito obrigado. Obrigada, Obrigado. Fred. Oi, Igor. Boa noite a todos novamente. Tanto essa citação do Franklin quanto do Aélio foram muito assim, reveladoras, tanto quanto o texto. Acho que eu também, junto com os dois, nunca soube orar, né, fazer uma prece, porque eu fui fundamentado na igreja mais evangélica, e as pessoas lá, tanto os pastores, com os diáconos e tudo e tal, sempre oraram quase que 1 hora de joelhos, sempre, e as orações deles nunca se repetiam, era sempre pelo bem de outros, mas eu chegava e ia na minha humildade, fazia um pouco mais de uns 5 minutos, né? Para mim era o bastante, que nunca foi assim tão grande também, mas a minha oração era só por mais sabedoria e mais esclarecimento, mas também por o resto era para agradecer também. E vendo esse texto assim é muito exaltadora, né? Essa vontade sincera e constante, porque fazemos orações assim, rezamos o Pai Nosso, questão de 1 minuto, às vezes 50 vezes, e geralmente é tão vazio, mas umas poucas palavras sinceras e honestas têm grande emoção no coração da gente, e a gente se acha que é o bastante, né? Talvez seja, talvez não, mas eu acho que o importante é nunca desistir, né? Sempre tentar um pouco mais. Mas agora eu estou aprendendo a orar, buscando mais experiência. Antes, antes não era assim, mas depois que comecei a entender mais as revelações do livro de Urântia, eu agradeço pelo dia que tenho e busco mais experiências no próximo, para que, como na minha limitada compreensão, que isso ajude o plano divino do Pai. Mas era só isso mesmo, a minha contribuição. Muito obrigado, Igor. Obrigada, Igor. Oi, Ivanil. Olá, eu acho que a pergunta que me chamou a atenção agora, eu perguntando para mim, o que é orar? A gente, todos viemos de um conceito religioso e tal, e foi falado também no texto, acho que foi você que falou, né, Henrique, a respeito da devoção que temos que ter no momento da oração e que essa devoção ela deve ser estendida à pessoa, né? Eu penso que quando a gente compreender realmente o que é orar, a gente não vai precisar de texto, a gente não vai precisar de ficar um momento lá botando o joelho no chão, a gente vai fazer isso o dia todo, pegando o início do nosso estudo de hoje, apesar de tudo, que seja feita a vontade do Pai. Se a gente colocar isso na nossa mente durante o dia, nós vamos conseguir fazer as nossas tarefas do dia a dia com essa frase de fundo e ela se torna uma oração. Porque orar, no meu entendimento, não é palavras bonitas ou um direcionamento a Deus. Porque quando eu sei que eu tenho um pedacinho de Deus em mim,
E eu fiquei muito surpresa e até envergonhada. Eu comecei a ler o livro durante há pouco tempo e eu descobri que todos temos um ajustador, então me deu uma vergonha diante de Deus por conta de temos mais uma parte aí de Deus nos auxiliando e eu fazendo as coisas tudo errada, levando o dia sem responsabilidade, me autocriticando, desviando a minha atenção para emoções que eu já sei que eu não preciso mais delas e tal. Então, o que eu queria colocar assim para a gente pensar é o que é oração, né? Como que eu me comporto durante o dia? Será que precisamos desse momento? Me faltou a palavra agora. Desse momento de pegar palavras prontas que alguém fez. Será que Jesus não está querendo dizer que nós temos que transformar os nossos 24 horas do dia em uma oração? Era isso, muito obrigada. Obrigado, Ivanil. Acho que você colocou um ponto importante. De fato, o nosso dia deveria ser dedicado a fazer a vontade de Deus. Sempre. E sempre que nós fazemos a vontade de Deus, ou colocamos o nosso desejo de aceitar a vontade dele, nós estamos fazendo uma oração, não deixa de ser uma oração. Também foi falado, Deus de fato conhece todas as nossas necessidades. E ele sabe exatamente o que nós precisamos, antes mesmo de que a gente venha pedir a ele. Não poderia ser de outra forma, porque Deus está ali na nossa mente, acompanhando o nosso dia a dia, acompanhando tudo que nós fazemos. Ele, com certeza, conhece todas as necessidades, melhor do que nós. A verdade é que nós não conhecemos as nossas necessidades, porque essas necessidades que o Pai conhece de nós é olhando para o nosso futuro na vida eterna. O que nós precisamos alcançar e fazer para alcançar a vida eterna, para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós não sabemos isso. Nós confundimos isso com as nossas necessidades pessoais e momentâneas. Mas, como disse Jesus também, alguns parágrafos atrás, a nossa oração não muda o nosso Pai. Não muda a relação dele conosco. Mas a nossa oração muda a nossa atitude, muda a nossa relação com o nosso Pai. Também nós podemos pedir coisas que são tolas, que, na verdade, o nosso Pai possivelmente não vai atender a um pedido tolo que a gente faz, a um pedido bobo. Mas isso não muda o fato de que mesmo esses pedidos nos aproximam de Deus. Nos aproximam a nós de Deus, não Deus de nós. Ele já está ali. Então, qualquer oração que a gente faça para o nosso Pai é válida. Principalmente se ela vier do fundo do coração, for sincera, honesta, e tiver um fundo espiritual. Então, todas as orações que nós fazemos de forma sincera e que têm uma conexão com o Espírito, todas, sem exceção, vão ser atendidas. O que acontece é que, muitas vezes, o tempo em que elas vão ser atendidas não é o tempo que nós esperamos que isso vá acontecer. Mas a gente pode ter certeza absoluta que tudo que nós pedimos com sinceridade, com conexão espiritual, será atendido pelo nosso Pai. Certeza absoluta. Certeza.
E nós já falamos de outras vezes da gente prestar atenção, impedir ao nosso Pai que nos ilumine para perceber a vontade dele. Nós, na nossa condição de mortais, de humanos, muitas vezes achamos que a nossa vontade também pode ser a vontade do nosso Pai. Por exemplo, quando nós oramos para que um doente seja curado, a gente não percebe, muitas vezes, que a gente está tentando fixar a nossa vontade para que aquele doente seja curado. Por um egoísmo nosso, muitas vezes sem perceber. A vontade do nosso Pai pode não ser essa, porque ele olha para nós, tem um olhar para nós, para a eternidade. Então, nós temos que pedir ao nosso Pai, sempre, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, que faça uma expansão da nossa capacidade perceptiva, para a gente perceber quando a vontade dele é diferente da nossa e para que a gente aceite essa vontade. Então, perceber a vontade do Pai e aceitar essa vontade é um segredo gigante para a gente se aproximar do nosso Pai e promover o nosso crescimento espiritual, e não só isso, para promover o nosso conforto enquanto mortais aqui na Terra. Porque na medida que nós compreendemos a vontade do nosso Pai e aceitamos essa vontade, nós recebemos também o conforto para conviver com aquela situação, para abraçar aquela situação com um olhar diferente. Acho que esse é o aspecto importante que todos nós, claro, aqui percebemos. E, claro, uns têm mais facilidade de ficar conversando com o Pai do que outros, mas é importante essa conversa. Ok, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma outra coisa. Eu queria falar. Pode falar, fale, Angélica. Então, alguns já sabem do que eu estou passando, né? Tenho um filho que está atravessando aí um problema de saúde bastante sério, mas, graças a Deus, já está fora de perigo. E eu lembro que, quando ele estava, assim, na fase mais perigosa que poderia acontecer dele partir, e eu lembro de ter falado para uma amiga minha que eu estava preparada para tudo. E eu sinto que eu estou preparada. Claro que a minha vontade é que ele vivesse, sobrevivesse, curasse. É claro que a gente fala para que seja feita a vontade do Pai, mas a gente acaba acrescentando que a sua vontade seja a minha, né? Mas, assim, eu sinto que eu estou preparada para tudo. E eu estou passando por umas provas, assim, muito difíceis, muito difíceis. Eu tenho um lado, assim, muito perfeccionista, muito organizado, muito, sabe? Então, agora eu estou convivendo com um outro lado que é o meu oposto, porque estou com hóspedes que são completamente diferentes de mim. Tá até aqui, né? Tem que falar baixo. Mas, assim, eu tenho visto que eu tenho me perguntado o porquê eu estou passando por isso. Realmente está sendo uma experiência, assim, muito importante, porque eu tenho toque, para mim tem que estar tudo muito organizado, muito certinho, muito limpo, muito isso, muito aquilo.
e às vezes não me sobra tempo, talvez, de estudar, de me dedicar a alguma coisa também um pouco mais importante, né? E então eu me pergunto muito o porquê eu estou passando, e eu acabo vendo, eu acho que o ajustador me responde, você está precisando disso para dar equilíbrio na sua vida, né? E assim, eu peço também, eu acho assim, eu fiz o curso com a Egli, mas antes de fazer o curso de gratidão, eu assim sempre agradeci muito a Deus, muito. Então, a minha oração da manhã, ela começa sempre com agradecimento. Se eu dormir bem à noite, já agradeço tudo que aconteceu no dia anterior também, e à noite a mesma coisa, agradeço todas as graças recebidas durante o dia, e sempre peço sabedoria para saber lidar com as dificuldades. Então, assim, me sinto assim um pouco preparada, sabe, para enfrentar tudo. E peço assim compreensão também e equilíbrio. E eu sinto que eu já conquistei um pouco disso tudo, mas claro que eu tenho muito, muito que aprender ainda, muito. E é isso. Muito obrigado, Angélica. Que Obrigada bom. pelo depoimento. Obrigada. Bom, muito obrigado. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre... Ok. Continuar? Então, vamos avançar na leitura. E Eu vou ler o próximo. Sussuzinha vai nos brindar aqui com... Vamos lá. Jesus preveniu aos seus seguidores contra o pensamento de que as suas preces ficariam mais eficazes se feitas com repetições rebuscadas e por meio de uma construção mais eloquente para a frase, o jejum, a penitência ou os sacrifícios. Mas exortou os seus crentes a empregar a prece como um meio para que eles sejam conduzidos pelo agradecimento à verdadeira adoração. Jesus deplorava que tão pouco do espírito da ação de agradecimento estivesse presente nas preces e na adoração dos seus seguidores. Ele citou as Escrituras nessa ocasião, dizendo: é uma coisa boa agradecer ao Senhor e cantar louvores em nome do Altíssimo, em reconhecimento do seu amor e bondade a cada manhã, e todas as noites à sua fidelidade, pois Deus me fez alegre por intermédio do seu trabalho. Em tudo e por tudo, eu agradecerei de acordo com a vontade de Deus. Então, Angélica está fazendo direitinho. Eu espero. Alguém quer comentar? Então, acho que todo mundo já entendeu. Maravilha. Continuamos, quem sabe encerramos aqui. Então, Jesus disse: não sejais tão constantemente preocupados com as vossas necessidades comuns. Não fiqueis apreensivos a respeito dos problemas da vossa existência terrena, mas em todas essas coisas, pela oração e pela súplica, com o espírito de um agradecimento sincero, deixai as vossas necessidades expostas diante do vosso Pai que está no céu. Então, citou das Escrituras: eu louvei o nome de Deus com uma canção, e o exaltarei com o meu agradecimento. E isso irá agradar ao Senhor mais do que o sacrifício de um boi ou um touro com chifres e cascos. Muito bem. Muito bom. A gratidão, o agradecimento antes de qualquer jejum ou sacrifícios ou frases rebuscadas ou aquelas orações ensaiadas e decoradas. Tem que ser verdadeiro, sincero, de coração.
E isso é mais importante. Eu gostaria de partilhar um pouco também. Fala aí. Se falou tanto de oração, para mim a oração é contemplação. Quando você contempla a natureza, os animais, as crianças, flores, né? Eu sou muito fã de flores, porque como que uma planta, de repente, surge uma coisa muito linda, né, para mim. Parece que é uma revelação de Deus na flor. É assim que eu sinto, assim que eu acredito, né? Todas as coisas, eu gosto muito também de ir numa cachoeira grande, ficar contemplando uma cachoeira descendo, aquela serra, aquelas pedras. Para mim, tudo isso é oração. Você vai contemplando a criação de Deus, né? Quando eu gosto de ver também os animaizinhos, quando elas nascem, eu contemplo muito, né? As coisas pequenas, porque está aí toda a força de Deus, que é o Criador, e a contemplação não deixa de ser uma grande oração. É isso, né, que eu sinto na minha vida. E o agradecimento, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Isso aí. Isso aí, Irineu. Muito obrigado. Oi, Egli. Está muda. Nós não estamos te ouvindo, Egli, por alguma razão. Alô, alô, Egli, câmbio. Não sei o que aconteceu com... Vocês estão nos ouvindo? Sim. Mas estão ouvindo a Egli? Estão ouvindo a Egli? Não. Não. Egli, do lado do microfone tem uma setinha na barra de baixo da tela. Experimenta clicar nessa setinha, aí tem um volume que você pode experimentar. Não. Não. Agora está com o microfone desligado, Egli. Enquanto a Egli se acha Parece lá. que ela congelou. Vamos, então, ao Roberto, enquanto a Egli se acha lá. Olá, Roberto. Olá, Henrique. Olha, a gente está falando da prece, da gratidão, e eu quero lembrar o ensinamento a respeito da adoração. Porque diz que a prece, as palavras, elas são dirigidas a Deus Filho, Deus Palavra, né? Mas com o Pai é a adoração. Aí o revelador ensina e eu constato isso, que a gente está simplesmente numa atitude de gratidão. A gente não está pedindo nada, a gente não está constrangido com nada, a gente está amando puro Ele, só amando, né? Esse estado de gratidão e adoração. E eu acho que isso é o máximo que a gente alcança. No livro de Urântia fala que nós, seres humanos, nós podemos nos tornar filhos da realização. Aí fala dos mensageiros poderosos, dos altos em autoridades, e aí os mais elevados, acima de nome e número. E quando vai falar deles, diz que eles desenvolveram uma capacidade de adoração a Deus acima da média. Então, eu acho que gratidão e adoração é acima das orações. E se a gente aprender isso, eu acho que a gente vai se aproximar muito rápido a Deus pelo amor, o amor maior, que é a adoração. Muito obrigado, Roberto. Acho que é bem por aí mesmo.
Muito bom. Faltou um tópico que a gente podia ler, né? Faltou um último tópico aqui, que assim terminamos esse documento. Vamos ler Esse rapidinho. documento não, essa sessão. Essa sessão, né? É. Então, vamos lá. Quer ler, Su? Pode ser. Jesus ensinou aos seus seguidores que, após fazerem as suas preces ao Pai, eles deveriam permanecer durante um momento em atitude de receptividade silenciosa para dar ao Espírito residente uma oportunidade melhor de falar à alma atenta. O Espírito do Pai fala melhor ao homem quando a mente humana está em uma atitude de verdadeira adoração. Nós adoramos a Deus graças à ajuda do Espírito residente do Pai, que é o nosso ajustador, e à iluminação da mente humana por meio da ministração da verdade. A adoração, como ensinada por Jesus, faz o adorador cada vez mais semelhante ao ser adorado. A adoração é uma experiência de transformação por meio da qual o finito aproxima-se gradualmente para alcançar em intimidade a presença do infinito. E Jesus falou aos seus apóstolos de muitas outras verdades sobre a comunhão do homem com Deus, mas não foram muitos os que puderam compreender plenamente o seu ensinamento. Muito bem. Então, terminamos aqui Alguém quer comentar esse tópico? esse documento, esse texto. Uhum. Semana que vem começamos numa parte nova. Muito bem. Oi, Franklin. Franklin? Eu acho que foi engano meu. Tudo bem, pessoal. Então, Oi, Roberto, vamos lá. Diga lá. Olha, eu vou falar rápido, porque já está chegando 10 horas. Mas eu vou falar como eu ajo, o que é para mim a adoração. O Senhor reside na nossa mente. Então, quando eu percebo, no melhor do meu entendimento, a presença, eu presto atenção. E essa é a minha adoração. Quando, no melhor do meu entendimento, eu sinto que ele está presente, eu presto toda a minha atenção. E eu tenho a impressão que o meu amor, a minha atenção, a minha adoração, ele se expande dentro de mim. Tem um ensinamento que diz assim: as coisas humanas você conhece para amar. As coisas de Deus você ama para conhecer. Então, eu acho que quando a gente percebe o Senhor no nosso coração e ama e adora, ele expande dentro da gente. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Roberto. Tudo bem, pessoal. Chegamos aqui às 10 horas de hoje. Então, se não houver nenhum outro comentário adicional, nós nos despedimos aqui desejando a todos uma excelente semana, agradecendo a presença de todos e esperando que nós possamos, durante a semana, nos lembrar dessas discussões que nós tivemos aqui e que nós possamos praticar um pouco da oração que nós aprendemos aqui. A oração